Hoje, vamos mergulhar na história incomum de uma jovem que estava determinada a desenvolver um plano perfeito e permanecer não descoberta. Esta história se passa em Busan, uma das maiores cidades da Coreia do Sul, situada na costa sudeste. Esta jovem, obcecada por suas ideias, estava disposta a fazer qualquer coisa para realizá-las. Seu comportamento estranho chamou a atenção do público e se tornou tema de muitas discussões. Jong-Yoo Jong, uma moradora de Busan de 23 anos, decidiu em maio de 2023 realizar seu sonho e começou a elaborar um plano criminoso perfeito. Na biblioteca, ela pegou livros sobre como esconder provas e estudou criminologia e métodos policiais na internet por 3 meses. Jong-Yoo Jong não tinha antecedentes criminais e não era ligada a criminosos. À primeira vista, ela parecia uma cidadã comum, portanto, entendia que seu sucesso dependeria de escolher um alvo com o qual ela não pudesse ser associada. Onde se poderia encontrar uma pessoa assim, se não em um aplicativo de busca de tutores? Na Coreia do Sul, os jovens enfrentam grande pressão para serem bem-sucedidos na escola. Por isso, os aplicativos de tutores se tornaram muito populares. Esses aplicativos muitas vezes oferecem muitos professores particulares que anunciam seus serviços. Para Jong-Yoo Jong, era o local perfeito para encontrar um mentor. Em poucos dias, ela contatou mais de 50 tutores de Busan, fingindo ser mãe de um aluno que precisava de aulas extras de inglês. Após longas conversas, ela escolheu uma tutora. A jovem tinha 26 anos, vivia sozinha e recebia alunos em sua casa. Conhecidos a descreviam como uma pessoa animada e bondosa, que se importava sinceramente com seus alunos e queria ajudar cada um a alcançar seu potencial. Ela sabia ouvir e entender bem, então provavelmente não suspeitou de nada estranho quando Jong-Yoo Jong perguntou: "Você mora sozinha?" Talvez a futura aluna fosse apenas tímida e não quisesse que ninguém mais ouvisse seus erros. A tutora confirmou que morava sozinha e concordou em se encontrar para uma sessão de introdução em 2 dias. Sua casa ficava no distrito de Gyeomjong, cerca de 20 minutos de carro do local onde Jong-Yoo Jong morava com seu avô, seu único guardião e parente. No dia 26 de maio de 2023, por volta das 4 horas da tarde, câmeras de vigilância registraram Yoo Jong andando em direção ao apartamento de uma professora, vestida com um uniforme escolar que havia encomendado pela internet. Ela chegou ao apartamento por volta das 5h34. A professora a recebeu calorosamente na porta. Se tinha dúvidas sobre a idade de Yoo Jong, não teve tempo de expressá-las. Yoo Jong entrou imediatamente no apartamento e, após uma breve troca de gentilezas, pediu para usar o banheiro. A dona da casa mostrou para onde ela deveria ir, mas Yoo Jong aproveitou a oportunidade para ir a outro cômodo e verificar se a mulher realmente morava sozinha. 1 hora após o incidente, Yoo Jong saiu do apartamento vestida com as roupas da professora que havia tirado do guarda-roupa dela. Em suas novas roupas, ela foi a vários supermercados próximos onde câmeras de vigilância registraram suas compras: sacos de lixo, produtos de limpeza e outros itens. Mais tarde, ela usou esses itens para seus propósitos. Não se sabe por que ela não os levou imediatamente. Talvez pensasse que um policial poderia pará-la e revistar sua bolsa. Ou esperava que a mulher já tivesse esses itens em casa, ou talvez ela simplesmente não soubesse planejar bem. Depois de Yoo Jong ter voltado ao apartamento, ela começou imediatamente a eliminar todos os traços da sua presença. Primeiro, ela pegou o celular, os documentos e a carteira. Então, começou a remover todas as evidências que pudessem indicar sua presença. Ela foi para casa buscar uma mala e voltou ao local do crime para colocar as roupas do tutor em 3 sacos de lixo. Esses sacos foram jogados no container de lixo mais próximo. As demais evidências ela escondeu na mala. Todo o processo de limpeza durou cerca de 6 horas, durante as quais ela foi e voltou 3 vezes entre sua casa e a casa do tutor. Nas câmeras de vigilância, ela foi vista caminhando calmamente entre os 2 locais,
sem mostrar sinais de nervosismo. Perto da meia-noite do dia 27 de maio, Yoo Jong deixou o apartamento pela última vez e levou a mala com as evidências. Ela parou um táxi e pediu ao motorista para levá-la a Yangsan, que fica a 20 quilômetros ao norte de Busan. Yoo Jong carregou a pesada mala no porta-malas sozinha e recusou a ajuda do motorista. Durante toda a viagem, ela não falou e evitou o contato visual com o motorista. Quando chegaram a um local remoto no Rio, Yoo Jong pediu ao motorista para parar, pagou e retirou a mala sozinha antes de entrar na floresta. O comportamento de Yoo Jong pareceu suspeito ao taxista. Quem vai ao Rio com uma mala pesada no meio da noite? Yoo Jong não pediu ao motorista para esperar por ela, mas o taxista decidiu, por curiosidade e intuição, dar uma volta pela área para ver se ela voltaria. Após 15 a 20 minutos, ele a viu retornar com uma mala visivelmente mais leve. Ela parou o táxi novamente e pediu para ser levada para casa onde vivia com seu avô. As autoridades acreditam que Yoo Jong não percebeu que o motorista era o mesmo homem. O motorista seguiu as instruções e tentou não considerar a situação estranha. Mais tarde, porém, seguindo sua intuição, ele contatou a polícia por volta das 3 da manhã. Ele relatou que a jovem poderia ter jogado algo na floresta remota e forneceu seu endereço. Assim, o comportamento de Yoo Jong naquela noite foi minuciosamente analisado. Os investigadores conseguiram entender suas ações com base nas informações do taxista e juntar todos os fatos. Isso ajudou na investigação posterior. Quando os investigadores chegaram e começaram a examinar a mala de Yoo Jong, notaram manchas vermelho escuras estranhas nela. Quando questionada sobre a origem das manchas, a menina afirmou que estava em seu ciclo menstrual na época e suspeitava que a mala poderia ter sido manchada acidentalmente. No entanto, a polícia duvidou de sua explicação e a levou ao hospital local. Os testes revelaram que Yoo Jong não estava nessa fase de seu ciclo, e as manchas na mala eram de outra origem. Depois disso, Yoo Jong foi novamente questionada sobre as manchas e inventou uma nova história, dizendo que estavam relacionadas à sua gravidez e a uma ida à floresta, na esperança de que essa explicação fosse mais convincente. Enquanto isso, outros policiais revistavam a área e encontraram provas importantes na grama alta. Os investigadores levaram Yoo Jong para interrogatório, mas ao invés de pedir um advogado, ela inventou outra história. Ela disse que foi à aula de inglês com um tutor e encontrou uma porta destrancada. Quando entrou, viu vestígios do crime no chão e um homem desconhecido responsável por isso ainda estava lá. Ele trancou a porta e disse que tudo ficaria bem se ela ficasse calada e o ajudasse. Ninguém acreditou em sua história, e Yoo Jong ficou nervosa e mudou novamente sua versão dos acontecimentos. Agora, ela afirmou que fingiu ser uma estudante porque tinha vergonha de, como adulta, procurar um tutor. Quando ela entrou no apartamento, houve uma discussão sobre o programa de aprendizagem, e com medo por sua segurança, ela agiu, o que levou ao incidente. Depois que mais uma história inventada esgotou a paciência dos investigadores, eles decidiram contatar o avô de Yoo Jong e pediram que ele fosse à delegacia. O avô ficou muito surpreso e triste ao ouvir sobre as ações de sua neta. Ele a criou desde a infância e não podia acreditar que ela fosse capaz de algo assim. Mas quando lhe mostraram as provas, ele não pôde mais negar sua culpa. Como os investigadores não conseguiam obter uma confissão honesta de Yoo Jong, pediram ao avô para falar com ela a sós. Ele concordou. Quando entrou na sala, o avô começou a pedir à neta para contar a verdade. Talvez Yoo Jong amasse seu avô ou reconhecesse que a situação era desesperadora, mas naquele momento ela finalmente confessou. Ela explicou que tinha uma paixão por tudo relacionado a crimes reais, de filmes e programas a livros e artigos. Ela queria saber como era estar envolvida em um caso assim. Seu relato emocional impressionou até mesmo os investigadores mais experientes. Após a investigação de sua história,
de seu tutor e das gravações das câmeras de vigilância no dia do incidente, os investigadores ficaram ainda mais surpresos. Eles estavam lidando com crimes premeditados, mas nunca haviam encontrado um caso assim. Descobriu-se que Yoo Jong tinha um interesse particular pelo thriller psicológico coreano Heo Flosi Kite, no qual uma mulher comete um crime e assume uma identidade falsa. O histórico de navegação de seu navegador mostrou que ela assistia a esse filme diariamente. Quando os investigadores compararam suas ações com a trama do filme, descobriram paralelos óbvios. A ideia de se tornar outra pessoa era atraente para ela, considerando sua vida antes desses eventos. Após analisar as mensagens e redes sociais de Yoo Jong, ficou claro que ela não tinha amigos ou conhecidos, trabalho ou família, exceto seu avô. Ela levava uma vida discreta. Na época da escola, ela era uma garota comum com mínima atividade social. Mas desde então, algo havia mudado. Por acaso ou azar, Yoo Jong começou a levar uma vida reclusa e quase não interagia com outras pessoas, nem no mundo real, nem na internet. Psicólogos suspeitavam que ela tentava escapar dessa situação tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela sonhava em ser outra pessoa, alguém que levasse uma vida plena, tivesse um apartamento próprio, um emprego, conhecimentos de línguas estrangeiras e amigos. Alguém como um tutor. Especialistas acreditam que seu motivo não era apenas curiosidade, mas também inveja. Em sua imaginação, já que ela era invisível, parecia especialmente fácil se tornar outra pessoa. Durante as investigações, as autoridades entraram em contato com cada um dos 50 tutores com quem Chong Oh-chon se comunicava. Todos eram jovens mulheres por volta dos 20 anos. Yoo Jong perguntava a elas se viviam sozinhas e se sua filha poderia ir até elas para aulas particulares. Uma jovem que precisava urgentemente de dinheiro estava quase pronta para aceitar Yoo Jong como aluna, mas decidiu não fazê-lo porque seu apartamento era muito pequeno para as aulas. Agora, ela e todos os outros tutores vivem com a ideia de que tudo poderia ter acontecido em suas casas. O fato de Yoo Jong não ter demonstrado nenhum remorso após realizar sua estranha fantasia foi chocante. Nas gravações de vigilância feitas antes e logo após o incidente, ela parecia notavelmente calma e composta. Seus movimentos eram decididos e confiantes, o que impressionou todos que viram essas gravações. É difícil entender como Yoo Jong, após o ocorrido, conseguiu sair de casa e manter tanto autocontrole. Quando foi presa, ela já tinha uma desculpa preparada para a imprensa. Em sua declaração, ela disse: "Sinto muito pela família e acredito que eu simplesmente não era eu mesma." No entanto, suas palavras pareceram insuficientes para aqueles que acompanhavam o caso. O avô de Yoo Jong, que a criou desde a infância, tornou-se o centro das atenções dos jornalistas. Eles começaram a procurá-lo para entrevistas e, em uma dessas conversas, ele assumiu total responsabilidade pelos atos dela. Ele explicou que seus erros na criação dela levaram a esse resultado. O avô também expressou profundo arrependimento para com a família do tutor. Todos que o conheciam falavam dele como uma pessoa gentil e cuidadosa. Ele sempre tentou dar à neta tudo o que ela precisava, e não foi fácil criá-la sozinho. Os vizinhos frequentemente falavam de sua gentileza e generosidade. Apesar de todos os seus esforços, ele agora vive com o sentimento de culpa pelos atos de sua neta. Ele não conseguia encontrar paz, pois percebeu que possivelmente cometeu erros na criação de Yoo Jong. Ele sentia uma enorme responsabilidade pelo que aconteceu, e esse sentimento não o deixava em paz. A história de Yoo Jong e sua família gerou uma ampla repercussão pública. As pessoas discutiam como casos como esse poderiam ter sido evitados se outras medidas tivessem sido tomadas. Muitos sentiam compaixão pelo avô, pois viam nele alguém que fez tudo o que pôde, mas ainda assim se encontrou em uma situação difícil. Pouco antes do julgamento, Yoo Jong fez um teste PCLR, que avalia a capacidade de empatia,
impulsividade e tendência a um estilo de vida parasitário. Este teste contém 20 perguntas e é avaliado em uma escala de 40 pontos. Na Coreia do Sul, aqueles que pontuam menos de 25 pontos são considerados pessoas com sérios problemas psicológicos, que não têm consciência. E o John obteve 28 pontos. Durante o julgamento, ela pediu perdão e alegou que estava com dificuldades psicológicas na época do incidente. Mas os promotores não acreditaram em suas palavras e declararam que ela havia planejado tudo com antecedência e tentado apagar os rastros. Eles pediram uma punição severa, mas Yoo Jong escapou da pena mais dura. Em 24 de novembro de 2023, ela foi condenada à prisão perpétua. Poucos sabiam que um taxista, seguindo sua intuição, chamou a polícia, o que levou à sua prisão. Se não fosse pela vigilância dele, Yoo Jong poderia ter escapado da justiça por um tempo e elaborado um novo plano. Esse taxista preferiu permanecer anônimo, evitando entrevistas e recompensas, pois temia que Yoo Jong pudesse ser libertada prematuramente e se vingar, ou que seus atos inspirassem outros. Relatos dizem que Yoo Jong se sente bastante confortável na prisão. Ela come bem, dorme e desfruta do isolamento, sem mostrar sinais de arrependimento. A mídia sul-coreana frequentemente destaca sua aparência e enfatiza que uma mulher tão jovem poderia estar envolvida em um caso tão grave. Este caso é extremamente dramático. Mentiras não apenas destruíram um casamento feliz, mas também a vida de uma mulher que acreditava na sinceridade de seu marido e sonhava com sua própria família. Logo ficou claro, no entanto, que ele era um mestre do engano. E, para esconder seus segredos, cometeu atos terríveis. Lori Kay Soares nasceu em 31 de dezembro de 1976 na Califórnia, EUA. Nada se sabe sobre seus pais biológicos, exceto que ela foi adotada por um casal de Fullerton, Thelma e Gerald Soares. Gerald, originário do Brasil, conheceu sua esposa durante um trabalho missionário no Rio de Janeiro. Depois eles emigraram para a Califórnia e acolheram Lori em sua família. Lori passou seus primeiros anos de vida com seus pais adotivos, mas aos 11 anos, após o divórcio deles, mudou-se com sua mãe para Oren, no estado de Utah. Em 1994, Lori, aos 18 anos, conheceu Mark Hawking, de 19 anos, durante uma viagem com amigos. Seu encontro foi fatídico. Eles se tornaram inseparáveis. 5 anos depois, eles se casaram, impressionando amigos e familiares com seu vínculo forte e próximo. Mark parecia ser o marido perfeito, amoroso, atencioso e trabalhador. Mas por trás dessa fachada se escondia uma teia de mentiras. Em 2004, quando os eventos trágicos ocorreram, Lori era uma mulher ambiciosa e trabalhadora de 27 anos, que trabalhava como assistente do gerente. Colegas a descreviam como uma pessoa determinada, inteligente e decidida. Mark, por outro lado, afirmava ter se formado na Universidade de Utah e estar se preparando para a faculdade de medicina, o que estava longe da verdade. Mas naquele momento ele havia convencido sua esposa e parentes disso. Para que Mark pudesse continuar seus estudos, a família planejava se mudar para a Carolina do Norte. Além disso, o casal descobriu que Lori estava na 5ª semana de gravidez. Tudo parecia perfeito. A mulher já havia pedido demissão do trabalho e faltavam apenas algumas semanas para seu último dia de trabalho e a mudança. Mas todos os planos foram por água abaixo em 19 de julho de 2004, quando Lori supostamente saiu de casa e não retornou. Naquela manhã, por volta das 10 horas, Mark ligou para o escritório de sua esposa para perguntar sobre seu paradeiro, mas um funcionário disse que ela ainda não havia chegado. Isso era estranho, já que Lori sempre era muito pontual. Mark contou ao chefe de Lori que sua esposa havia saído por volta das 5:30 da manhã para sua corrida habitual no parque próximo, mas não voltou para casa.
Ele suspeitava que Lori poderia ter ido direto para o trabalho e levado o carro. O chefe achou isso estranho e aconselhou Mark a chamar a polícia. Mark seguiu o conselho e ligou para a polícia às 10h07 da manhã. Ele também ligou para os amigos de Lori para saber se alguém sabia onde ela poderia estar. Naquele dia, no entanto, ninguém tinha tido contato com ela. Mark ligou novamente para a polícia às 10h49 e relatou que estava procurando por sua esposa na rua que levava ao parque e encontrou o carro dela na entrada, mas nenhum sinal de Lori dentro dele. Ele pediu ajuda na busca, mas a polícia respondeu que era necessário esperar pelo menos 24 horas para registrar um boletim de pessoa desaparecida. Enquanto isso, a família de Lori, amigos e colegas, decidiram ajudar Mark na busca. Alguns parentes até viajaram de outras partes do país, mas infelizmente não houve progresso na busca. Em 20 de julho, a polícia se juntou às buscas iniciadas pela família de Lori. Eles realizaram uma coletiva de imprensa e pediram ao público que ajudasse na busca pela mulher grávida. Centenas de cartazes com sua foto e números de contato foram espalhados pela cidade, e a mídia cobriu extensivamente o caso, atraindo mais de 1.000 voluntários. Apesar de todos os esforços, nenhum vestígio de Lori pôde ser encontrado. Mark, seu marido, parecia extremamente preocupado durante suas aparições diante das câmeras. No início da manhã do mesmo dia, a polícia recebeu um relatório sobre seu comportamento estranho perto de um hotel. Mark estava vestido apenas com sandálias e tão agitado que teve que ser internado no departamento psiquiátrico da Universidade de Utah. As pessoas que conheciam a família acreditavam que o desaparecimento de sua esposa grávida poderia ter causado um colapso emocional nele. Eles não viam razão para suspeitar dele em relação ao desaparecimento de Lori. No entanto, a polícia tinha uma opinião diferente e suspeitou de Mark desde o início de seu desaparecimento. No decorrer das buscas em larga escala, a fachada de preocupação que ele mostrava na mídia começou a desmoronar. Mark enganou todos ao seu redor, incluindo sua esposa, sobre sua educação. Ele assegurou a Lori e sua família que havia se formado com honras em psicologia pela Universidade de Utah e iniciado um curso de medicina na Carolina do Norte. Por isso, eles planejavam a mudança. Mas o pai de Mark, Douglas Hacking, conhecia a verdade que os outros não sabiam. Em 22 de julho, ele compartilhou essa informação com a mídia. Descobriu-se que seu filho nunca havia obtido um diploma de bacharel e abandonou os estudos em 2002, embora fingisse assistir aulas, estudar e escrever trabalhos. Mark até viajou pelo país, fingindo participar de entrevistas em várias faculdades de medicina. Douglas afirmou que nenhuma faculdade de medicina havia aceitado seu filho e que tudo isso era um engano cuidadosamente planejado. Mark mentiu devido à pressão associada às expectativas de sucesso acadêmico, já que toda a sua família trabalhava na área médica. O pai era pediatra, a mãe enfermeira, e seus irmãos haviam alcançado sucesso científico. A família de Lori ficou chocada com o engano de Mark, mas não deixaram que isso os impedisse de procurar por Lori. Muitos daqueles envolvidos na busca pensaram que se ele podia mentir sobre sua educação, também poderia estar mentindo sobre o destino de Lori. Outros, no entanto, acreditavam que mentir sobre a educação não o tornava necessariamente culpado pelo desaparecimento. Quando questionado sobre isso, Mark negou qualquer envolvimento. No entanto, a polícia tinha uma opinião diferente. Desde o início, Mark foi considerado suspeito, à medida que as evidências contra ele se acumulavam. A polícia estava convencida de que estavam lidando com um crime de primeiro grau. Ao vasculhar o apartamento do casal, os investigadores encontraram várias pistas. Um colchão danificado com molas expostas, um recibo de um novo colchão, roupas de cama, estranhas manchas vermelho escuras em utensílios de cozinha, pedaços de carpete em uma mesa de cabeceira no quarto,
roupas e uma suposta carta de Lori encontrada em um quarto de hóspedes. O que chamou particularmente a atenção da polícia foi o fato de que na manhã do desaparecimento de Lori, quando Mark alegou ter procurado no parque e depois ligado para a polícia, ele estava na verdade ocupado comprando um novo colchão. Além disso, o banco do motorista do carro de Lori, que foi encontrado perto do parque, estava ajustado para uma pessoa de cerca de 1,80 m de altura, enquanto Lori tinha apenas um pouco mais de 1,50 m. As chaves do carro de Lori foram encontradas na casa, o que levantou questões. Se ela realmente foi ao parque para se exercitar, por que as chaves ficaram em casa? Entre as várias evidências encontradas em diferentes locais, havia também um colchão cortado que correspondia à cama do quarto, e foi descoberto em uma lixeira, perto do hospital da Universidade de Utah. Uma mecha de cabelo escuro também foi encontrada em uma lixeira perto de um posto de gasolina localizado ao lado do hospital. Dos 2 carros que pertenciam a Mark e Lori, numerosos materiais foram apreendidos, e as filmagens de vigilância do hospital, da igreja no parque e da loja aberta 24 horas adicionaram novos detalhes ao caso. Com o acúmulo de evidências, as suspeitas contra Mark se tornaram mais fortes, e ficava cada vez mais claro que as chances de encontrar Lori viva diminuíam a cada dia. Em poucos dias após o desaparecimento de Lori, a polícia reuniu numerosas evidências que indicavam que Mark poderia ter cometido o crime no início da manhã de 19 de julho em sua casa compartilhada e descartado as evidências algumas horas depois em um local desconhecido. As suspeitas dos investigadores foram confirmadas em 25 de julho de 2004, quando os irmãos de Mark, Scott e Lance relataram que o homem havia confessado o ato a eles. No dia anterior, em 24 de julho, eles o visitaram na clínica psiquiátrica onde ele estava e imploraram para ele contar o que havia acontecido com Lori. Eles lhe deram tempo para pensar, e quando voltaram à noite, ele confessou seu envolvimento. As circunstâncias exatas do incidente permaneceram desconhecidas. No entanto, descobriu-se que na sexta-feira, 16 de julho, enquanto estava no trabalho, Lori ligou para a Faculdade de Medicina da Carolina do Norte para obter informações sobre apoio financeiro e descobriu que seu marido não estava matriculado lá. Colegas notaram que Lori ficou perturbada e chorando após essa ligação. Ela saiu do trabalho mais cedo e foi para casa, provavelmente para falar com Mark. De acordo com documentos judiciais, Lori ligou para um funcionário da universidade por volta das 5 da tarde do mesmo dia e deixou uma mensagem de voz dizendo que Mark explicou sua ausência nas listas como um erro de computador ou outra desculpa. Aparentemente, ela acreditou nele, pois na noite daquele mesmo dia eles foram juntos a uma festa na casa de campo do chefe dele e pareciam estar se divertindo. A verdade sempre vem à tona, e a discussão sobre o engano aconteceu na tarde de domingo, dia 18, quando Mark revelou à sua esposa que havia mentido sobre sua educação e planos futuros. Isso foi uma grande decepção para Lori. Depois disso, Lori foi dormir, enquanto Mark jogava videogames. Mais tarde, ele começou a empacotar algumas caixas para a mudança iminente. Os documentos afirmam que, enquanto empacotava as coisas, ele supostamente se deparou com uma arma e então entrou no quarto onde Lori dormia por volta da 1 da manhã. Mark contou aos seus irmãos que depois embrulhou evidências em vários sacos de lixo, incluindo a parte danificada do colchão, e jogou tudo em uma lixeira por volta das 2 da manhã. A confissão chocante de Mark aos seus irmãos levou à sua prisão em 2 de agosto de 2004 e sua internação na ala psiquiátrica da prisão do condado de Salt Lake. Os promotores confirmaram que o crime foi cometido após se tornar conhecido que Mark havia mentido para sua esposa. Uma semana depois,
Ele foi acusado de um crime de primeiro grau e 3 pontos de obstrução da justiça. Inicialmente, a fiança foi fixada em $500.000, mas depois foi aumentada para $1 milhão. Sua confissão também levou ao encerramento da busca por Lori como pessoa desaparecida, e a polícia começou a procurar evidências nos aterros sanitários do condado, na esperança de encontrar pistas sobre este caso. No entanto, isso se provou uma tarefa difícil. Os especialistas enfrentaram uma tarefa desafiadora, escavando através de 1.000 toneladas de lixo apreendido a uma profundidade de mais de 12 metros. A busca envolveu cães farejadores e 38 voluntários, incluindo policiais, bombeiros, funcionários dos serviços de segurança pública e membros do grupo de busca e resgate da cidade. Cada um deles trabalhou em média 11 horas por dia, 4 dias por semana, realizando tarefas árduas com a ajuda de equipamentos especiais. Por fim, tiveram que vasculhar o lixo manualmente. Embora todos os participantes acreditassem que seus esforços eram justificados, eles não tinham certeza de encontrar evidências. Ainda assim, as autoridades estavam convencidas de que tinham motivos suficientes para acusar Mark, com base em sua confissão aos irmãos que provavelmente seria aceita no tribunal. Entre as várias evidências materiais, foram encontradas manchas cor de vinho no carro deles, nos corrimãos, na cabeceira da cama e no colchão. Na cozinha foi encontrada uma ferramenta supostamente usada para cortar o colchão. A polícia também tinha uma carta de Lori, supostamente escrita um dia antes de seu desaparecimento. Nela, ela pedia ao marido para mudar seu comportamento e expressava o desejo de envelhecer com ele, mas não nessas circunstâncias. Essas palavras ficaram mais claras após a confissão de Mark, pois a carta foi relacionada a uma ligação telefônica de Lori para uma escola de medicina. Além disso, os promotores coletaram vídeos de vigilância de uma loja aberta 24 horas, mostrando Mark comprando cigarros, olhando para suas mãos e dedos e depois partindo no carro de sua esposa. Cerca de 18 minutos se passaram desde o momento em que ele, segundo suas declarações, cometeu o crime. Os investigadores obtiveram imagens de vídeo mostrando uma pessoa jogando um grande saco em uma lixeira. Também foi visto ele dirigindo o carro da mulher para um parque de onde ela supostamente desapareceu, segundo suas declarações. Inicialmente, esperava-se que a acusação pedisse a pena mais severa para Mark. Mas os promotores decidiram acusá-lo de um crime de primeiro grau, que prevê uma pena de 5 anos à prisão perpétua. Esta decisão foi tomada devido à falta de uma evidência crucial. Alguns dias depois, Mark apareceu com seu advogado Gilbert Antey para uma audiência preliminar perante o juiz William Barrett, no 3º Tribunal Distrital. Os presentes ficaram surpresos ao ver que o acusado estava usando um colete à prova de balas e acompanhado por 7 xerifes. Tais medidas de segurança normalmente são tomadas em casos de alto perfil ou circunstâncias inesperadas. Mais de 2 meses após o desaparecimento de Lori, sua família já havia perdido a esperança. No entanto, em outubro, o sargento Nelson da polícia encontrou uma evidência crucial em uma lixeira. O local foi rapidamente isolado e especialistas coletaram evidências por várias horas que poderiam ser usadas no tribunal. No mesmo dia, as autoridades puderam confirmar, através de exames forenses, que as evidências encontradas estavam relacionadas ao caso de Lori. Esta notícia provocou sentimentos mistos em sua família. Por um lado, a decepção pela confirmação de seus piores temores. Por outro, o alívio de finalmente poderem se despedir dela. Os promotores agora acreditavam que as evidências encontradas haviam avançado significativamente o caso, pois agora podiam provar as consequências do crime de Mark. Em 30 de outubro, Mark participou de uma audiência de acusação no 3º Tribunal Distrital. Surpreendentemente, ele se declarou inocente,
A mãe de Lori expressou sua insatisfação com sua recusa em se declarar culpado, acusando-o de prolongar a experiência da família e adiar o inevitável. O julgamento, que estava marcado para o final de abril de 2005, foi interrompido em 15 de abril quando Mark fez uma confissão. Ele descreveu em detalhes ao juiz como cometeu o crime na manhã de 19 de julho de 2004. Com sua admissão de culpa, ele chegou a um acordo com os promotores para retirar as acusações de obstrução da justiça. Durante seu discurso de 10 minutos, Mark confessou que sua esposa era a pessoa mais importante em sua vida e que não podia explicar suas ações. A mãe de Lori foi a única que expressou arrependimento sincero. Ela ficou abalada com a confissão, mas também sentiu alívio por Mark assumir a responsabilidade por seus atos. Um mês antes da sentença, os pais de Lori decidiram remover o nome Hacking de sua lápide para se distanciar de Mark. Em 6 de junho de 2005, Mark foi sentenciado. Ele recebeu uma pena de 6 anos à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, não antes de 2035. Mark chorou ao ouvir a sentença e foi levado para a prisão estadual de Utah para cumprir sua pena. Após o julgamento, os pais de Mark emitiram uma declaração reconhecendo seu crime como imperdoável, mas apontando que ele lutava contra problemas mentais, incluindo dificuldades de aprendizagem e estresse emocional devido a fracassos na universidade. O pai de Mark leu uma carta dele na qual escreveu que se sentia bem na prisão, pois estava tentando corrigir seus erros e se desculpar com todos que ele havia ferido com suas ações. Em 2006, foi revelado que Mark estava vendendo autógrafos e outros itens da prisão em um site dedicado à memória de criminosos. Após uma conversa com a administração da prisão, ele voluntariamente encerrou essas atividades. Nos anos seguintes, a mãe de Lori trocou cartas com Mark na prisão e lhe informou que o havia perdoado. Apesar de sua decisão de deixar o passado para trás, ela continua lembrando de Lori e diz que nunca poderá superar a perda. Kathy Beers nasceu no dia 30 de dezembro de 1982 e passou os primeiros 2 meses de sua vida com sua mãe, Marilyn Beers, e seu meio-irmão mais velho, John Beers, em Long Island, Nova York. Seu pai permaneceu desconhecido, pois ela foi concebida em um encontro fugaz. Quando Kathy tinha 2 meses, sua mãe a deixou e apareceu esporadicamente em sua vida nos anos seguintes. O cuidado de Kathy foi assumido por sua madrinha, Linda Indiglieri, e seu marido Salvatore. Linda, que havia perdido sua perna esquerda devido ao diabetes, estava quase imobilizada. Sob a estrita supervisão de sua madrinha, Kathy fazia todas as tarefas domésticas. Limpava, cozinhava, lavava a roupa, limpava o banheiro e fazia as compras. No entanto, ela enfrentava dificuldades diárias na família, já que sua madrinha frequentemente era desagradável com ela. Tudo isso deixou profundas cicatrizes em sua alma. Mas Linda não era o único problema na vida de Kathy. Com o marido de Linda, Salvatore, Kathy tinha ainda mais dificuldades. Kathy nem sequer lembra quando tudo isso começou, mas foi assim durante toda a sua vida. Linda e Salvatore não falavam entre si. Dormiam em quartos diferentes. Linda frequentemente se irritava com Kathy, e isso provocava muitas tensões em sua relação. Kathy não podia confiar em ninguém. Não sabia a quem recorrer em busca de ajuda. Kathy não era totalmente consciente das difíceis circunstâncias em que crescia. Embora não tivesse amigos, ela percebia que a vida das outras crianças era diferente. No entanto, não lembra de ter se sentido triste ou chorado por isso. Com o tempo, Marilyn começou a levá-la com mais frequência. Embora a vida com sua mãe fosse difícil e frequentemente marcada pela fome,
Katy se sentia mais tranquila lá. Quando sua mãe pedia que ela voltasse para a casa de sua madrinha, Katy voltava sem hesitar para a casa, cheia de memórias difíceis e sentimentos desagradáveis. Katy vivia em uma pequena casa com gesso descascado, janelas rachadas e paredes velhas e deterioradas. Katy foi visitada várias vezes pelo Departamento de Serviços Sociais, mas não foram tomadas mais medidas. Ela só ia à escola 1 ou 2 vezes por semana, pois a maior parte do tempo estava ocupada com as numerosas tarefas que sua madrinha lhe atribuía. Os professores na escola permaneciam em silêncio e nunca se interessavam por sua vida. Katy sentia que ninguém se importava. Simplesmente continuava com sua vida. Após vários anos de dificuldades regulares, Katy finalmente contou tudo para sua mãe, e Salvatore foi acusado de crimes graves, mas permaneceu em liberdade, com a única condição de se manter afastado de Katy. Após isso, Salvatore deixou a casa de Linda, e ela ficou ainda mais furiosa com Katy e sua mãe, Marilyn. Katy visitava sua madrinha com menos frequência, e logo apareceu um verdadeiro amigo chamado John Esposito em sua vida. Aos 43 anos, John conheceu Marilyn, o que lhe permitiu cuidar ocasionalmente de seu filho. Marilyn pensava que seu filho precisava de um modelo masculino. John, um trabalhador da construção, construiu uma casa sobre a garagem, que ficava a apenas alguns metros de sua própria casa. Esta garagem, conhecida como a Grande Garagem do John, entre os moradores locais, se tornou um verdadeiro sonho para as crianças, cheia de brinquedos e várias opções de entretenimento. Com o tempo, os pais das crianças locais começaram a suspeitar de John, que procurava ativamente o contato com as crianças. Finalmente proibiram seus filhos de brincar com ele, o que também influenciou Marilyn. Ela ordenou estritamente a seus filhos que se mantivessem afastados de John e que não entrassem em sua garagem. Mas a madrinha Linda permitiu secretamente que Katy visitasse John, sem contar para sua mãe. Katy estava muito grata por essa oportunidade. Ela adorava falar com ele. Era sua atividade favorita. Em dezembro de 1992, quando as casas vizinhas já brilhavam com luzes de Natal, todos aguardavam ansiosamente o Natal. No dia 26 de dezembro, Katy foi para a casa de sua madrinha. No dia seguinte, Linda queria organizar uma pequena festa para seu aniversário. No dia 30 de dezembro, Katy deveria celebrar seu 10º aniversário. Marilyn, sua mãe, a deixou ir com a condição de que voltasse a tempo para celebrar o aniversário com a família. Katy tinha sentimentos conflitantes a caminho da casa de sua madrinha. Por um lado, realmente não queria ir, mas por outro lado, sentia muita falta do grande John. Com motivo do aniversário de Katy, Linda permitiu que ela se maquiasse. Katy se sentia adulta e pediu à sua madrinha que a chamasse de Catherine. No bolo de aniversário estava escrito: Feliz aniversário, Catherine. Aquele dia se tornou o Natal mais feliz e, ao mesmo tempo, um aniversário alegre para ela. O bolo foi segurado pelo grande John, com quem Katy não podia falar. Ele apareceu inesperadamente e deu a Katy uma casa da Barbie, prometendo ajudá-la a montá-la no dia seguinte. Linda acalmou Katy dizendo que tudo estava bem e que não contariam nada para sua mãe. Katy concordou e considerou John uma pessoa muito gentil. No dia seguinte, John realmente voltou e propôs a Linda levar Katy ao parque de diversões Spaceplex, que ficava a cerca de 15 minutos de sua casa. Katy, apesar das estritas advertências de sua mãe, estava muito feliz de ter a oportunidade de ir com John. Antes disso, disse a Linda, sua madrinha, que sua mãe a havia obrigado
a jurar que nunca iria a lugar algum com aquele homem. Linda respondeu a Kate com confiança, que estaria em casa em algumas horas. Mas o tempo passou, e Kate não voltou na hora combinada. Mais tarde, Linda descobriu uma mensagem estranha na secretária eletrônica. Essa mensagem a fez suspeitar imediatamente, e ela entrou em contato imediatamente com a polícia. Os investigadores chegaram rapidamente à sua casa, onde Linda comunicou o conteúdo da mensagem que Kate havia deixado. Esse homem me levou. Oh não, ele está voltando. Tenho que ir. Kate. Linda rompeu em lágrimas e contou que John havia ligado 20 minutos após a hora planejada de retorno e disse que não conseguia encontrar Cat em lugar nenhum. Numerosos policiais chegaram à cena do crime em frente ao edifício do Spaceplex. Eles revistaram minuciosamente os contêineres de lixo, examinaram a área arborizada ao redor do edifício e entrevistaram pessoas que poderiam saber algo. O grande John, cercado por oficiais da lei e jornalistas, estava chorando e se desculpou por ter perdido Cat. Ele explicou que conhecia Cat há muito tempo e estava sinceramente preocupado com os filhos de Marilyn e que estava tentando tornar a infância deles um pouco melhor. John já havia levado Cat a esse parque de diversões 3 vezes, e todas as vezes ela corria feliz até ele. Desta vez também havia vindo para buscá-la. À 1 da tarde, John a levou a uma loja de brinquedos, onde comprou uma boneca Troll e um videogame chamado Home Alone. Depois, pararam em sua garagem para brincar. John notou que Kate não gostava do jogo, e ela queria ir ao Spaceplex. Depois de chegar, jogaram juntos por um tempo. Então, John enviou Kate para buscar fichas, enquanto ele queria jogar paintball. Depois de alguns minutos, quando ela não voltou, ele foi procurá-la, mas sem sucesso. Após 20 minutos de busca, John ligou para Linda e descobriu uma mensagem de voz de Kate. Ele disse: tinha medo de não conseguir encontrá-la. John lembrou-se de ter visto um estranho que aparentemente o seguia, mas mesmo assim deixou Kate sozinha. Ao mesmo tempo, nenhum dos visitantes do parque de diversões se lembrava de ter visto Kate lá, assim como John. Esse lugar era muito grande. John correu por todo o parque, ligou primeiro para Linda e depois foi para a segurança. Kate mencionou que havia visto uma pessoa com um objeto suspeito que se aproximava. Parecia não conhecer essa pessoa. Possivelmente o rosto estava coberto. Quem poderia ter sido? Por isso, John se tornou o principal suspeito. Seu passado difícil também jogou contra ele, pois em 1977 havia sido acusado de tentativa de sequestro de uma criança. No entanto, ainda era estranho que ninguém tivesse visto Kate naquele dia. Os jornais revelavam a cada dia novos detalhes sobre os acontecimentos. Todos entendiam a seriedade da situação, mas infelizmente ninguém podia realmente ajudar. 10 dias após o desaparecimento de Kate, a imprensa, o público e, sobretudo, a polícia estavam desconcertados. Os investigadores descobriram que a ligação de Kate havia sido feita de um telefone público em frente ao parque de diversões Sportplex. Se Kate tentava evitar problemas, por que escolheu um caminho tão perigoso? Por que não ficou no shopping? Por que não procurou ajuda com John? Os investigadores revistaram a casa de John 2 vezes, mas não encontraram nada. A gravação de uma chamada telefônica também foi entregue ao FBI, onde se determinou que havia sido feita e reproduzida de um telefone público em um posto de gasolina. As conclusões do FBI se baseavam na ausência de ruídos de fundo na gravação. Soava como se a menina estivesse em um pequeno espaço fechado com um mínimo eco, possivelmente revestido com material isolante. Parece que obrigaram Kathy a dizer o texto em um gravador e depois reproduziram a gravação por telefone.
No dia 28 de dezembro de 1992, Kathy entrou no carro de um homem chamado John, a quem chamavam de Big John. Ele ofereceu-lhe o assento do passageiro de sua caminhonete Nissan e prometeu dar-lhe um videogame. John queria que Kathy jogasse primeiro o jogo e depois iriam ao parque de diversões. Quando chegaram à casa de John, a menina correu para experimentar o novo jogo. John saiu do quarto e desceu as escadas. Quando voltou, seu comportamento mudou e Kathy notou imediatamente. John a levantou e a levou para baixo. Kathy estava com medo e implorou para que a deixasse ir. John não disse uma palavra. Quando chegaram ao porão, ele abriu a porta do escritório e colocou Kathy no chão. Até aquele momento, ele não havia permitido que ninguém entrasse naquele quarto. Com uma voz rouca, John disse: "Quero te mostrar algo." Começou a esvaziar as prateleiras do armário de madeira, que estavam cheias de várias bebidas que ele havia recebido em feriados. De repente, descobriu-se uma porta secreta atrás do armário, que conduzia a um pequeno quarto escuro. No chão, havia um tapete e algumas coisas. John enrolou o tapete e encontrou uma grande laje de cimento embaixo. Enquanto tentava levantá-la, Kate notou um telefone na mesa e se aproximou dele furtivamente. Discou o número de emergência e sussurrou que estavam na Avenida Saxon. John, que a ouviu, agarrou Kate pelo braço e a advertiu que não tocasse no telefone novamente. Kate notou um buraco no chão, que parecia um buraco negro. Uma grua especial foi usada para levantar a laje de cimento. Devido à escuridão, era impossível ver o que havia lá embaixo naquele buraco sob a laje. Kathy seguiu as instruções de John, desceu e se encontrou em um pequeno quarto no final de um longo túnel. No centro do quarto havia uma grande caixa com um cadeado na tampa. No canto havia um vaso sanitário. Em uma das duas estantes fixadas na parede havia um monitor que mostrava a imagem de uma câmera na entrada da garagem. As paredes do quarto estavam provavelmente revestidas com caixas de ovos para isolá-las acusticamente. John abriu a caixa e disse: "Entre, este é agora seu novo lar." Depois subiu para trazer um travesseiro e um cobertor e deixou Kathy sozinha por alguns minutos. Quando voltou, trouxe as coisas necessárias, assim como uma garrafa de limonada e algumas barras de chocolate, e pediu que gravasse uma mensagem de voz. John explicou exatamente o que ela deveria dizer no microfone, e depois saiu para que ela pudesse gravar tudo conforme suas instruções. Kathy seguiu suas instruções e, após uma breve pausa, disse em voz baixa: "John me tem aqui presa. Estou na casa dele." Quando John voltou, pegou o gravador e ouviu a gravação. Quando terminou, olhou para Kathy brevemente e a ameaçou. Foi a primeira vez que John a tratou assim. À sua frente estava uma pessoa completamente diferente, não a que ela conhecia e em quem confiava. Depois disso, ordenou que ela entrasse na caixa, jogando o travesseiro e o cobertor dentro. Na caixa havia um colchão fino, algemas, uma corrente presa à parede e uma televisão. John fechou a caixa, trancou a porta e foi embora. No dia seguinte, ele disse para ela vestir as roupas que ele tinha comprado para ela. Naquele dia, pela primeira vez, ele se comportou de maneira diferente com ela, o que não posso contar aqui devido às regras da plataforma YouTube, e isso se repetiu várias vezes. Às vezes, John trazia doces e brinquedos para Kathy. A menina pensava que ele tinha uma personalidade dividida. Surpreendentemente, ela não chorava. Kathy pensava que tinha vivido coisas muito piores com seus cuidadores anteriores. No terceiro dia, quando John a deixou sozinha, Kathy encontrou a chave da caixa, saiu e observou o ambiente.
No monitor contou os passos que John dava para chegar até ela, por isso sabia quanto tempo tinha para voltar, se acorrentar e fechar a caixa. A menina não comia a comida que John trazia por medo de sua saúde. Apenas comia waffles porque estavam embalados. Cat mal dormia devido ao estresse. Assistia à televisão o tempo todo, onde falavam sobre ela. Suas fotos estavam em todos os noticiários. Kathy olhava para a tela da televisão, onde via sua mãe e Linda, ambas chorando. Apesar de tudo, o que tinha acontecido, ainda as amava e sonhava em voltar para casa. No noticiário mostravam um quarto acolhedor com um berço, brinquedos e um tapete, afirmando que aquele era o quarto de Cat na casa de Linda. Mas isso era uma mentira. Na verdade, a menina dormia em uma cama dobrável, onde houvesse espaço. Linda fingia ser carinhosa, para causar boa impressão nos outros. Enquanto estava sentada na cama, contava aos repórteres o quanto sentia falta de Cat e o quanto estava preocupada com sua ausência. Alguns dias depois, a polícia voltou à casa de John. Desta vez, Cat observava os acontecimentos através de um monitor. Gritou o mais alto que pôde, mas ninguém a ouviu. Impotente viu os policiais irem embora. Gradualmente, John se tornou mais falador. Passava muito tempo com Cat e dizia que se casariam e teriam filhos quando ela completasse 18 anos. Você não precisa ir para a universidade. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Eu sempre vou cuidar de você, assegurava John. Os dias passavam e tudo ao redor parecia monótono. Apenas John mudava. Perdeu muito peso. Seu rosto se tornou inexpressivo. Parecia que pouco a pouco ele se enfraquecia. Kathy sentia que ele estava à beira do desespero. Quando o relógio marcava 1 da tarde, Cat via as notícias do meio-dia na televisão. Naquele momento ouviu os passos de John na escada e rapidamente se escondeu. Era incomum, já que John normalmente vinha à noite, quando os programas da tarde estavam no ar. Desta vez, no entanto, ele não estava sozinho. Cat ouviu vozes estranhas e pensou que poderiam ser seus amigos. De repente, um dos homens abriu a tampa de uma gaveta e disse: "Somos da polícia. Agora você está a salvo." Cat sorriu para mostrar que estava bem. No carro, Cat sentou-se junto à janela e finalmente pôde fechar os olhos. John Esposito foi levado para a prisão do condado de Suffolk e colocado sob vigilância estrita. Em sua cela havia apenas uma cama simples, coberta com uma folha de papel. Enquanto isso, a polícia levou Cat à delegacia, onde foi permitido que ela trocasse de roupa e foi questionada sobre o incidente. Após um longo interrogatório, foi levada ao hospital do condado vizinho. No hospital, foi informado a Cat que ela não podia voltar para casa. Sentia falta de sua mãe, de seu irmão e de Linda. No dia 13 de janeiro de 1993, John Esposito confessou o ocorrido. Através de seu advogado, informou a polícia o local, onde Cat tinha vivido durante 17 longos dias. No dia 16 de junho de 1994, John Esposito se declarou culpado e recebeu 15 anos de prisão. Salvatore Inhaler também foi punido por seus atos e recebeu 12 anos de prisão. Kate encontrou um novo lar com Barbara e Ted, um casal com 3 filhos. Aos poucos, ganharam sua confiança e amor. Esta nova família trabalhou em estreita colaboração com o investigador do condado de Suffolk, Dominic Farron, que liderou a investigação que levou à prisão de John e Salvatore. Os novos pais de Kate decidiram protegê-la da mídia, que continuava buscando detalhes sobre sua vida. Só quando foi adulta, Kate decidiu compartilhar sua história,
ao escrever memórias intituladas Memórias Enterradas, junto com a repórter Carolyn Guzoff. Hoje, Kate vive com seu marido e seus 2 filhos na Pensilvânia e trabalha na indústria de seguros. Tento não ficar triste pelo que aconteceu, porque me tornou quem eu sou hoje, e estou muito feliz com a minha vida, diz Kate Beers. No dia 9 de setembro de 1999, a polícia de Long Island recebeu uma chamada preocupante de uma pessoa preocupada que relatou a descoberta de um barril antigo com restos desconhecidos no porão de sua casa. Investigadores chegaram ao local e encontraram o proprietário da casa preocupado, Ronald Cohen. Ele explicou que recentemente tinha vendido a casa e estava embalando suas coisas. Quando ele desceu ao porão, notou que nem todos os resíduos haviam sido removidos. No canto havia um grande barril sujo com capacidade de 55 galões e grandes etiquetas. Em um bilhete anexado, dizia que o barril era pesado demais para ser movido e necessitava de equipamento especial para transporte devido ao peso e às marcações químicas. Mesmo assim, os trabalhadores de mudança levaram o barril para fora. Cohen decidiu abri-lo e verificar o conteúdo. Quando ele retirou a tampa, um cheiro desagradável se espalhou pelo ar. Mas isso não foi o pior. Na superfície, ele viu uma mão e sapatos de salto alto femininos. Tudo estava coberto com vários materiais e uma substância química verde e viscosa. Cohen disse que viveu na casa por 9 anos e nunca tinha visto aquele barril. Era evidente que o homem estava chocado. Mais de 9 anos vivendo na casa e durante todo esse tempo o barril estava no porão. A polícia não notou nada incomum no comportamento do proprietário. Eles realizaram uma investigação minuciosa em todo o edifício, incluindo o porão, para encontrar evidências que pudessem esclarecer o ocorrido. Mas o tanque já havia sido tocado por muitas pessoas e a esperança de encontrar impressões digitais estava quase perdida. A única pista para os investigadores era o próprio tanque e seu conteúdo. O tanque foi enviado ao laboratório para análise. A primeira coisa que os especialistas notaram foi que ele estava completamente cheio de pequenas bolinhas de plástico pretas e brancas do tamanho de ervilhas. Para acessar o conteúdo, essas bolinhas tiveram que ser removidas durante várias horas. Quando a tampa do tanque foi fechada, aparentemente o oxigênio dentro foi consumido, o que levou à mumificação de tudo o que estava dentro. Após a remoção do conteúdo, ficou claro que se tratava de uma mulher com cabelo escuro e na altura dos ombros. Sua altura era de aproximadamente 150 centímetros, e sua idade foi estimada entre 25 e 35 anos. Notável eram os preenchimentos dourados nos seus 2 dentes da frente. Especialistas suspeitaram que tais preenchimentos eram típicos da América Central, o que poderia indicar sua origem latino-americana. A mulher estava usando um casaco de leopardo de pele falsa e um vestido com estampas florais. Nos pés, usava meias de lã e sapatos. Esse estilo de vestimenta era popular entre as mulheres nos anos 60 e 70. Além disso, a mulher estava grávida de 8 meses. No fundo do tanque, os investigadores encontraram um líquido verde viscoso, que se revelou ser uma mistura de líquido e tinta. Dentro do tanque, também encontraram uma bolsa contendo um caderno, um conjunto de maquiagem e uma carteira com o cartão de visita de um médico que já estava aposentado há muito tempo. Durante a investigação, foi feita outra descoberta incomum, um caule de plástico com folhas. Este objeto também desempenhará um papel no caso mais tarde. Não havia documentos de identidade na bolsa, mas havia um caderno. O caderno estava gravemente danificado. Muitas entradas estavam borradas ou ilegíveis. Portanto, foi entregue a especialistas para a recuperação das informações. Enquanto os especialistas recuperavam as entradas do caderno, os investigadores verificaram todos os casos de mulheres latino-americanas desaparecidas nos últimos 10 anos. No entanto, nenhum dos casos correspondia à descrição da mulher encontrada. Parecia que ninguém sentia falta dessa infeliz.
Normalmente, uma investigação começa com a coleta de informações sobre a pessoa, com quem ela era amiga, que conexões ela tinha e com o que ela se ocupava. Neste caso, os investigadores não tinham informações sobre a identidade da vítima. Portanto, decidiram começar a investigar a casa onde o barril foi encontrado. A casa foi construída em 1959 e mudou de proprietário 4 vezes nos últimos 30 anos. Antes do homem que encontrou o barril, 3 famílias diferentes viveram na casa. Todas eram abastadas, com crianças e sem problemas com a lei. A investigação estava em um impasse. Era improvável que algum dos proprietários tivesse mantido um barril desses no porão, mesmo temporariamente. Ao revisar os arquivos do caso, o investigador percebeu que todas as provas decisivas estavam bem diante dele, no próprio barril. Sua atenção foi atraída pelas inscrições no barril, uma das quais dizia Home, New Jersey. Descobriu-se que Home era uma fábrica de fabricação de barris. Então, o investigador foi à fábrica para continuar a investigação. Um dos trabalhadores da fábrica explicou que, de acordo com os regulamentos estaduais, cada container fabricado deve ser rotulado, pois muitos deles são usados para armazenar substâncias perigosas. Esta rotulagem ajuda a rastrear os containers. Cada número no container carrega informações. Por exemplo, 55 indica o volume do container, 55 galões. O número 3 representa a espessura da parede do container, que é de 3 milímetros. O número 63 mostra que o container foi fabricado em março de 1963. No adesivo verde que está preso ao container, está o logotipo de uma empresa química que havia comprado esses containers anteriormente da fábrica. O investigador descobriu que essa empresa química obteve novos proprietários no ano de 1970. Eles relataram que a produção da cor verde a partir desse container foi interrompida no mesmo ano. As bolinhas de plástico encontradas no barril foram usadas para fazer vários itens, como brinquedos, cadeiras e flores decorativas. Essa informação provou ser importante para a investigação. Ficou claro que o evento relacionado a este barril só poderia ter ocorrido após 1963. Os eventos descritos datam dos anos 70, quando a linha de produção da cor verde foi interrompida e os barris foram fabricados. É possível que o perpetrador tenha trabalhado em uma fábrica de plásticos ou tenha tido acesso a uma onde essa cor verde foi usada. No entanto, encontrar essa pessoa após 30 anos pode levar muito tempo e não resultar em nada. Enquanto isso, os especialistas receberam os resultados da análise do caderno encontrado no container. Com tecnologias modernas de infravermelho, conseguiram restaurar as informações nas páginas do caderno e as entradas quase desaparecidas tornaram-se legíveis. A decodificação da identidade da mulher estava diretamente diante dos investigadores. Na parte interna da capa, notaram um número precedido pela letra A. Presumivelmente, a mulher era da América Latina, e esse número poderia ser seu número de registro. Nos Estados Unidos, cada migrante recebe um número único. Após o contato do investigador com o Serviço de Imigração e Naturalização, ele conseguiu obter informações sobre a pessoa com o número indicado. Descobriu-se que era uma mulher chamada Reina Angélica Marquim, que chegou de El Salvador em agosto de 1966 aos 25 anos de idade. A identidade de Reina foi confirmada por uma foto de 1960 e pelo seu nome. Os investigadores não tinham uma ideia clara dos objetivos de Reina na América, mas tentaram entender quem poderia estar impedindo seus planos. Nos dias seguintes, o investigador ligou para todos os contatos do caderno de Irina em busca de pistas. A última ligação foi para uma empresa no bairro têxtil de Manhattan. Uma mulher atendeu o telefonema e se mostrou disposta a se encontrar e discutir o caso.
O investigador explicou por que havia entrado em contato com ela e ela concordou em se encontrar para continuar a conversa. Quando Kate Andrade olhou para a foto, seus olhos se encheram de lágrimas e ela sussurrou baixinho: "Meu Deus, ela não está mais conosco." O investigador, que estava ao lado, acenou silenciosamente com a cabeça e Kate começou a contar uma história que guardou em seu coração por mais de 30 anos. No distante ano de 1967, Kate encontrou Raina pela primeira vez em uma igreja católica em Manhattan, Nova York. Quando ouviu o sotaque familiar em sua voz, Kate não pôde deixar de se aproximar e perguntar: "Você é de El Salvador, por acaso?" Raina sorriu e respondeu afirmativamente. "Eu também sou", exclamou Kate alegremente. Assim começou a sua estreita amizade, ligada pela sua terra natal comum. Raina compartilhou com Kate suas dificuldades sobre o divórcio e a mudança para Nova York no ano anterior na esperança de uma nova vida. Ela trabalhava em uma fábrica no centro da cidade e vivia em um lar católico para meninas. Apesar de todas as dificuldades, Raina sempre manteve um sorriso e o desejo de aprender. Raina era conhecida e respeitada entre os membros de sua igreja, que a amavam e apreciavam. Todos os dias, após o trabalho, ela estudava inglês diligentemente. Quase diariamente, ela se encontrava com suas amigas para discutir as notícias e os acontecimentos do dia. Raina frequentemente contava histórias sobre seu amado, cujo nome ela mantinha em segredo até mesmo para sua melhor amiga. Esse homem permaneceu um mistério. Mas um dia, Raina confessou ao investigador Kate que seu namorado era casado e que só podiam se encontrar em dias específicos. Kate estava muito preocupada com sua amiga e frequentemente a aconselhava a ser cuidadosa, alertando: "Esses relacionamentos podem levar a consequências inesperadas." Raina respondeu calmamente: "Já estou esperando um filho. Tudo ficará bem. Meu namorado prometeu deixar sua esposa e alugar um apartamento para nós." E, estranhamente, esse homem misterioso cumpriu sua promessa. Depois de alugar o apartamento, ele insistiu para que Raina deixasse o trabalho. Preocupava-se com a saúde dela e do futuro filho. Kate, por outro lado, pensava que o verdadeiro motivo era que ele não queria que ninguém soubesse da condição de Raina, já que ele era casado. Apesar de tudo, Raina e Kate mantinham contato semanalmente. Se Raina não ligasse primeiro, Kate tomava-se a iniciativa. Raina sempre parecia satisfeita e dizia feliz a Kate que seu namorado logo deixaria a esposa. Todo mês, o namorado de Raina a levava ao médico, cuidava dela, trazia comida e tudo o que precisava. Parecia que não lhe faltava nada. Kate acreditava que tudo estava indo bem para sua amiga. Uma noite, ao final do expediente, o telefone do escritório onde Kate trabalhava tocou. Kate atendeu o telefone e ouviu a voz preocupada de sua amiga Raina. Chorando, Raina contou que havia encontrado a esposa do amante. Em pânico, ela repetiu que ele havia dito que tudo havia sido em vão e que todas as promessas eram mentiras. No 8º mês de gravidez, cansada de esperar que o parceiro contasse a verdade à esposa, Raina decidiu contar tudo sozinha. Depois de se acalmar um pouco, ela contou a Kate que já havia ligado para a esposa do namorado e contado a verdade. Em resposta, seu amante ligou para Raina e demonstrou grande insatisfação com seu comportamento. Kate deixou tudo e correu para a casa da amiga. Quando Kate chegou ao apartamento de Raina, notou que a porta estava entreaberta. Entrou e chamou várias vezes pela amiga, mas não houve resposta. Ao entrar no apartamento, Kate imediatamente viu um sapato no chão da cozinha. Na mesa da cozinha havia um prato de comida que ainda estava quente. Preocupada, Kate foi imediatamente à delegacia. Lá, ouviam-na atentamente, mas se recusaram a registrar uma queixa, pois havia passado pouco tempo desde o incidente.
Os investigadores conheciam casos em que homens desapareciam com amantes grávidas e não queriam gastar recursos para procurar a mulher. Mas Kate tinha certeza de que sua amiga estava em perigo. De volta ao trabalho, ela ligava incessantemente para o número de Raina, mas ninguém atendia. A preocupação com Raina não deixava Kate em paz, e ela pensava nela todos os dias. Sem saber a quem recorrer e sem contato com os parentes de Raina em El Salvador, Kate se sentia completamente impotente. Desde então, Kate não teve mais notícias de Raina, mas sempre acreditou que algo terrível havia acontecido com sua amiga. Depois que os investigadores receberam o endereço do orfanato católico de Katy, onde Raina morava anteriormente, conseguiram encontrar todos os dados necessários. Os documentos mostravam que Raina viveu lá por um certo período, com datas exatas de chegada e partida. Segundo Katy, Raina deixou o orfanato no 2º ou 3º mês de gravidez e foi encontrada no 8º mês. Portanto, foi determinado que Raina caiu na armadilha em março ou abril de 1967. Graças às informações de Katy, os investigadores também souberam que Raina teve um caso com um homem casado, assim como os 3 proprietários anteriores da casa onde a armadilha foi encontrada. A investigação dos registros imobiliários mostrou que a parte da casa onde a armadilha foi armazenada não fazia parte do plano original da casa. Essa adição foi construída apenas em 1981. Isso indicava que a armadilha poderia ter chegado ao porão naquela época. Os investigadores precisavam descobrir quem fez essa adição. Os investigadores concentraram-se em Stan Miller, o 2º proprietário da casa. Miller relatou que se mudou para a casa em 1972 e soube imediatamente da adição ilegal. Em 1981, ele emitiu todos os documentos necessários. Ele também sabia da existência da armadilha, mas achava que ela tinha sido deixada após as obras e não deu atenção. Ele aconselhou os investigadores a falarem com Howard Ahrens, que morava na casa antes dele. Os investigadores descobriram que Howard Ahrens, na época em que Raina caiu na armadilha, tinha 40 anos, era casado e pai de 3 filhos. Embora fosse considerado um cidadão cumpridor da lei, os investigadores notaram uma circunstância. O sucesso de sua carreira estava relacionado ao seu sogro, que o fez sócio em uma empresa de produtos plásticos. No fundo do container havia tinta verde e uma folha de plástico. O primeiro proprietário da casa, que trabalhava em uma empresa que fabricava esses materiais e flores artificiais, usava essa tinta para colorir os produtos. Wilkins trabalhou quase 2 décadas nessa fábrica junto com seu sogro e um colega chamado Alvin Hauptmann. Quando a empresa fechou em 1972, ele vendeu sua casa em Chicago e se mudou com sua família para a Flórida. Os investigadores foram para a Flórida para falar com o pai de Wilkins, mas primeiro decidiram verificar suas suposições e se encontrar com seu ex-parceiro Shantanu, que também morava na Flórida. Mostraram o container para Malkin, e ele o reconheceu imediatamente dizendo: "Sim, esses containers eram usados para armazenar tinta verde." Ele também reconheceu as balas encontradas dentro. Os investigadores se voltaram para Hauptmann com perguntas sobre seu ex-parceiro. Hauptmann contou que Howard era uma pessoa tecnicamente habilidosa, forte e resistente. Ele também mencionou que Vince tinha uma jovem namorada latino-americana com longos cabelos negros e dentes dourados. Os investigadores entenderam que se tratava de Raina. Hauptmann não se lembrava do nome dela, mas sabia que ela havia trabalhado na fábrica por cerca de 1 ano e um dia simplesmente não apareceu mais para trabalhar. E ninguém mais a viu. Hauptmann também se lembrou de um incidente estranho. Certa vez, um proprietário de New Jersey, onde Wilkins havia alugado um apartamento para Regina, ligou para ele irritado. O proprietário ameaçou que, se Howard não pagasse o aluguel, todas as coisas seriam jogadas na rua. Quando Hauptmann transmitiu a mensagem, Howard imediatamente entrou no carro e saiu.
À noite, ele trouxe uma televisão e uma mala. Em 1967, Hauptmann não entendia o que estava acontecendo. Mas 3 décadas depois, os investigadores estavam convencidos de que Elkin havia tirado todas as coisas do apartamento de Heine. Naquela época, Heine já estava no porão da casa dele. Em 9 de setembro de 1999, fazia uma semana desde que Heine foi encontrada debaixo da casa em Long Island. Os investigadores estavam na porta da casa de Howard, na Flórida. Howard parecia abalado ao vê-los. Por meia hora, Howard insistiu que nunca tinha visto aquele tanque e seu conteúdo. Os investigadores perguntaram: "Você conhecia a mulher que trabalhou na fábrica?" Wilkins respondeu: "Sim, há muito tempo, mas nosso relacionamento foi curto. Meu sogro descobriu e insistiu para que terminássemos imediatamente. E eu fiz isso." Quando perguntado sobre o nome dela, ele disse que não se lembrava. Quando mostraram a foto dela, ele afirmou que nunca tinha visto aquela mulher. Os investigadores declararam que estavam certos de que ele a havia eliminado e escondido no tanque. De repente, a conversa foi interrompida por uma ligação telefônica. A esposa de Vince ligou. Durante a conversa com ela, Wilkins não mencionou a visita dos investigadores. Após a conversa, ele informou aos investigadores que eles precisavam sair da casa. Obviamente, eles não tinham outra escolha. Quando os investigadores chegaram à casa na Flórida, não tinham um mandado de prisão. Antes de irem embora, disseram: "Voltaremos com um mandado de prisão." Assim que saíram, um dos investigadores ligou para o chefe para solicitar um mandado de prisão para Howard. Em 10 de setembro, a esposa de Howard relatou à polícia que seu marido estava desaparecido. Howard Wilkins desapareceu de manhã cedo, deixando sua carteira em casa. A polícia começou a procurá-lo e verificou todos os lugares possíveis onde ele poderia estar. Após 45 minutos, encontraram-no na casa de um amigo que estava de férias. Howard estava no banco de trás de um carro na garagem e não mostrava sinais de vida. Os investigadores não duvidaram dos motivos do ocorrido. Depois de reconhecer as consequências de suas ações, Howard Aarons decidiu acabar com sua vida para evitar o julgamento. No laboratório de Nova York, o DNA de Howard foi comparado com o de uma criança e uma correspondência foi encontrada. Heine ficou 30 anos no tanque. Todo esse tempo, Elkin viveu uma vida normal e criou 3 filhos. A amiga de Aina, Kate Andrade, ainda se culpa e diz: "Eu pensei que, se tivesse chegado 5 ou 10 minutos mais cedo, Heine ainda estaria viva." A polícia encontrou a família de Heine. Sua mãe não soube o que aconteceu com sua filha e onde ela estava por 30 anos. Heine foi transferida para El Salvador, onde foi enterrada na propriedade da família. Pouco depois, a mãe de Heine também morreu e foi enterrada ao lado da filha.